Olha, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um companheiro que não sai da bolsa das mulheres. Todo mundo vai concordar, mulherada aí que está nos acompanhando. São os absorventes. Existem muitos mitos e verdades sobre o protetor. E quem vai, claro, tirar todas as dúvidas pra gente é o doutor Belarmino José da Silva. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada sempre aí pela participação. Obrigado eu. Boa tarde a todos de casa, né? E antes da gente entrar no tema, tem já beijo, né? Beijo. Eu quero já mandar na sexta-feira para a Cida, que está fazendo aniversário, vai fazer 31 anos, e no domingo para Silvana, que vai fazer 30. Ó! Né? Então, beijos e parabéns. Eu também aproveito e mando meus beijos para Maria Cecília da Derma Estética, que fez um evento super bacana ontem. E também para o Luciano Monteiro, que está fazendo aniversário hoje. Luciano, adoro você. Felicidades. Bom, vamos para o nosso tema. Absorventes. Pouco se fala, a gente estava falando aqui durante o intervalo, pouco se fala sobre eles, mas são acessórios indispensáveis realmente para todas as mulheres, né, doutor? Sim, na verdade, a partir do momento que a menina começa a ser adolescente, com o início da primeira menstruação, o absorvente vai ser um parceiro, vai ser um utilitário necessário para a qualidade de vida dela. Então, ela vai ter que se adaptar ao tamanho, ao tipo, às necessidades do fluxo menstrual dela. Então, se a gente considerar que uma menina, em média, adolescente, começa a menstruar com 13 anos, até os 45 anos, vão dar mais de 30 anos mensalmente utilizando absorventes. Considerando que esses absorventes têm o lado ecológico, vão para lixos, enfim, nem sempre podem ser recicláveis, então tem várias formas de tentar ou inibir ou de como se proteger melhor. A nossa intenção hoje é tentar abordar... doutor, para a gente exemplificar, né, eu digo assim, até ilustrar de uma forma bacana para todo mundo de casa, a gente fez telas sobre esse assunto, até para a gente dizer se é mito ou se é verdade. Vamos lá. Vamos rodar então a primeira tela aí para a galera de casa, que diz o seguinte: é arriscado dormir com um absorvente interno? Doutor. Sem problema nenhum. Não é arriscado, vai depender da quantidade e do fluxo. Principalmente mulheres que têm um fluxo muito acentuado, para não haver nenhuma sujar a roupa de cama, alguma coisa assim, sim interessante o uso do absorvente interno durante a noite. Interno, pode usar. Interno ou externo, o que ela achar melhor. E não há problema? Não. O negócio do absorvente, Suzana, é a troca a cada 6 horas. Evitar ficar mais do que 6 horas. Por quê? Pode vir bactéria, fungo? Já poderia haver um corrimento previamente, e esse corrimento, uma vez sendo tamponado, porque o absorvente nada mais é do que um tampão. Ele vai ajudar, o sangue ajuda a proliferar bactérias. Então, ao mesmo tempo que ele oculta odor, ele tira ele facilita uma série de coisas, ele pode ocultar uma infecção que possa vir a ser grave. Então, tem que intermediar isso. Ótimo, bacana a gente colocar. Vamos para a segunda tela, aí. Absorvente diário pode ser usado frequentemente? Até, eu digo mais, diariamente. Muita gente usa aqueles pequenininhos todos os dias. Não deve, é mito, e deixar para usar o absorvente somente quando necessário, somente quando houver a menstruação. E tem esses protetores, que a gente chama de absorvente, de uso diário, que a mulher se sente mais segura, mais sequinha e tal. Na verdade, dependendo do local onde mora, ela habita, condições climáticas, com o calor, com a sudorese, com a transpiração, eventualmente a peça íntima, mais o absorvente, mais uma calça jeans. Quer dizer, tudo isso leva uma temperatura no períneo acima de 40 graus, gerando uma candidíase, por exemplo, ou qualquer outro tipo de infecção. Então, o ideal é só durante o período da menstruação. E para compensar esse uso, à noite dormir sem a peça íntima, quando não estiver menstruada, obviamente, né? Para poder ventilar, porque é uma área que na mulher, a não ser a mulher que use vestido, roupas mais soltas, bermudas e tal, mas atualmente com a adesão a jeans e roupas mais justas, até de academia, isso facilita muito a proliferação de bactérias. Até porque na academia, por exemplo, sua e a roupa está justa. Transpira, nem todo mundo leva a sua toalha, como é solicitado, né? E às vezes há uma troca mútua ali. Então é interessante sempre estar se precavendo. Bacana. Próxima tela.
Posso ir à praia com absorvente interno sem preocupação? Praia ou piscina, enfim? É uma meia-verdade. Poder pode. Meia-verdade? Por quê? Porque poder ir à praia pode. Agora, não indicaria tomar banho com absorvente interno. Por quê? Porque ele vai, se a água for contaminada, ele vai sugar toda aquela contaminação. E se a mulher não tirar imediatamente após o banho, geralmente quando vai se tomar o banho, né, para banho de praia vai ter que ser um absorvente interno. Então, ele vai absorver toda aquela água contaminada, vai ficar em contato direto com o útero e às vezes a mulher passa o dia na praia. Se ela morar próximo e tiver uma disponibilidade para trocar, ok. Então ela pode ir e até a praia não tem problema. O problema é tomar o banho de mar e ficar com o absorvente molhado. Então depois. assim, se ela tomar o banho de mar, sair correndo, tirar o absorvente interno, beleza. Fora isso, agora, melhor se não. ela continuar tomando a caipirinha dela, sentadinha na cadeirinha até o final da tarde, o pôr do sol, fatidicamente, mês depois ela vai estar no ginecologista dela. Ó, então a dica é, mulherada que tá naqueles dias, evitem banho de mar. Melhor assim, né? Tá certo, vamos lá, próxima tela aí pra galera. Absorvente interno, evita vazamento e mau odor? Verdade, evita, porque ele obstrui, ele não deixa que o cheiro seja exalado, né? E ele deve ser usado, nesse caso, quando tem odor ou vazamento, quando a quantidade é muito grande. Porque aquilo que a gente colocou antes, às vezes o absorvente interno ele pode estar ocultando algum tipo de infecção. Então, se há odor, é porque há uma bactéria. A bactéria sempre dá um mau cheiro. Se há mau cheiro, para o momento vai ser resolvido. Ela utiliza o interno, está tudo ok. Mas, em contrapartida, ela pode estar alimentando uma infecção que vai se manifestar de forma mais grave. Então, naquele ciclo, ok, para ela não ter problema com o odor. Mas depois, passando a menstruação, procurar o seu médico para poder fazer o tratamento. As meninas que ainda não tiveram relação sexual podem usar o absorvente interno? Não, porque o diâmetro do ímen ele é muito pequeno. E uma vez utilizando o absorvente interno, ele vai insuflar, ele vai expandir e na retirada, essa membrana que é o ímen vai ser rompida. Então, assim, na nossa cultura ocidental, o ímen é um símbolo de, enfim, é considerado como um valor, tá? Então, para mães que não querem que as filhas percam a virgindade antes do momento exato, o ideal é até após a primeira menstruação usar interno, senão não. Ótimo. Doutor, vamos lá. O absorvente íntimo pode se perder internamente? Dificilmente. Pode. Dificilmente. Não, assim, ó, a mulher pode não achar o fiozinho para retirá-lo. Aí ela vai, já atendeu algumas pacientes, meus colegas com certeza também, para retirar. E algumas esquecem, o fiozinho fica interno, ela chega no outro fluxo menstrual, menstrua pouco, fica preocupada e coloca um segundo. Nossa! Isso existe, tá? A gente tem que lidar com fatos. Então, assim, ele não fica perdido porque a cavidade vaginal, ela tem começo, meio e fim. Mas, assim, que a mulher pode introduzir e depois não achar o cabinho para poder retirar, pode ocorrer. A maior parte nos procura para retirarmos. E algumas esquecem até que havia um anterior. Nossa. E isso ocasiona sérias infecções. Lógico, Eu sei que é um pouco patético isso, mas ocorre. Não, pois é importante a gente colocar aqui, porque são coisas que realmente acontecem. As pacientes ficam muito constrangidas e dizem, olha, doutor, eu não sei, mas acho que mês passado eu coloquei um absorvente e menstruei pouco, ou estou grávida, quero ver o que está acontecendo, e estou no meu período menstrual novamente e coloquei outro. Porque eu não achei o anterior, não achou o cabinho. Bom, vamos lá. Próxima tela. Esse já foi. Versões com aroma são mais indicadas? Mito. Muito pelo contrário. Quanto mais natural, melhor. Então, aonde nossos antepassados as mulheres usavam os famosos forrinhos, que eram de 100% de algodão, né? Não era com material sintético, e ajudava na higienização. Então, ele não é anti-higiênico. Tem que manusear tudo certinho, abrir, jogar, uma vez utilizado, descartá-lo. Ele é 100% higiênico, ele é limpo. Mas
a forma de utilizá-lo é que vai modificar. Por exemplo, uma mulher que tem corrimento utilizar muito absorvente interno, ela vai estar servindo de meio de cultura para a proliferação e agravamento dessa infecção. Doutor, a gente tem tantas perguntas, né, sobre mitos e verdades. Só para a gente dar continuidade, no próximo bloco a gente vai continuar, mas só rapidinho, existem também aqueles sabonetes íntimos, com cheirinho até. Tanto o absorvente quanto o sabonete com aroma estão sempre contraindicados porque eles são para ocultar odores. E o odores seria o equivalente a febre para nós. É para saber, o odor significa que há uma infecção. Então, o odor pode mascarar um quadro clínico ou até desencadeá-lo. Não só pode dificultar o diagnóstico, como ele pode retardar esse diagnóstico. Tá certo, doutor. Bom, doutor, vamos continuar com as nossas telas. Vamos lá. A próxima, qual que é a pergunta? O absorvente interno é anti-higiênico? Respondemos anteriormente, né? Não é anti-higiênico. É totalmente... Deixamos claro. Próxima tela, então, já vamos passar. Se a mulher se esquecer de trocar o absorvente, pode ter uma infecção? Também já falamos. Verdade, pode ter uma infecção. Pode ter uma infecção, sim, o então ideal tem que ter cuidado. Trocar a cada 4 ou 6 horas, seja externo ou interno. 4 ou 6 horas? De 4 a 6 horas. Tá, vamos lá. Próxima tela, então. É necessário trocar o absorvente interno mais vezes do que o externo? Não. O que determina o tipo de absorvente tem grande, o externo, médio e pequeno. Vai ser a quantidade do fluxo. Então, a mulher tem que saber qual a quantidade que ela menstrua para não comprar, por exemplo, uma mulher que menstrua 2 ou 3 dias, em baixa quantidade. Não é necessário comprar um absorvente de tamanho grande, porque ela vai estar deixando a superfície do períneo abafando, transpirando. Tem que ser somente o suficiente para absorver o excesso de sangue. Então, assim, pode ser pequeno, se for em baixa quantidade, pode ser médio, conforme o fluxo se adequa o tamanho do absorvente. Porque o uso, o emprego, a utilidade de um absorvente desproporcional à quantidade de menstruação vai acabar ocasionando uma infecção. Porque o sangue tem uma acidez também. Quando ele entra em contato com a pele, a liberação de ácido úrico, ele queima. Então é interessante que seja justamente o tamanho necessário para não haver nenhum vazamento de entre 4 a 6 horas. A consciência do fluxo, na verdade, é com relação, se ela está com um menor, vai acabar passando, né? Ela vai descobrir, mais. Vai depender do organismo dela. Ela mesma vai ver se é pouco ou muito. Tá certo. Próxima tela. Absorvente interno evita vazamento mau odor. Eu acho que a gente já respondeu acabamos de falar. Próxima tela, gente. Absorventes noturnos são mais indicados na hora de dormir? Mito, pode ser interno ou externo, vai depender do fluxo. Se for um fluxo intenso, o ideal é interno. E se for um fluxo de moderado a pouco, aí pode ser o externo. Esse noturno, né? O noturno seria para fluxos de grande quantidade. A mulher não tem problema, porque como deve ficar de 4 a 6 horas, e geralmente o sono ideal é de 8 horas, o ideal é que seja externo. Mas se for uma grande quantidade, está indicado o uso do interno. Entendi. Agora a gente tem um vídeo que eu citei antes. Esse vídeo aí, doutor, ilustra o quê? É o seguinte, isso aqui é algo que na América do Norte, em países de primeiro mundo, eu vou levantar aqui, eles utilizam, é feito de silicone, é um coletor menstrual. Ele é dobrado, né? Ele é tipo um copinho, 100% esterilizado, se dobra. Agora vai aparecer aqui uma garrafa que vai funcionar como se fosse a parte genital feminina. Aí a mulher coloca ele dobradinho internamente e quando ele tem possibilidade ele se expande. E aqui tem o cabinho para retirar depois. Tá? Então, o que significa isso? E ele pode ficar por 12 horas, esse coletor menstrual. E a vantagem dele, entre outras, é que ele pode ser utilizado até 8 anos. A cada menstruação, a mulher retirando e lavando e higienizando. No mundo, como a gente estava colocando antes, onde há cada vez mais a gente tem que pensar na sustentabilidade. E você imagina quantos milhões? No Brasil são mais ou menos 130 milhões de habitantes. Eventualmente 50% mulheres, 65 milhões. Eventualmente desses 65 milhões, 32 milhões utilizando absorvente. Então é muita coisa. Aqui mostrando novamente como ele é maleável e como é feita a manutenção, a limpeza. Simplesmente com água morna. Sabão e água morna e é da própria mulher, só ela vai utilizar. Então assim, é uma economia para o
ecossistema tremenda, porque a quantidade de absorvente é mais ou menos como fralda de bebê, vai muito. E aí se a gente for considerar... Ô, doutor, mas por ser um plástico não pode... Não, bactéria? ele é de silicone, Suzana. Silicone, mas o silicone, tanto é que é usado em mamas e outras regiões, porque ele não tem... Ele é asséptico. Ele não consegue... As bactérias, fungos e protozoários não conseguem se infiltrar nele. O silicone é totalmente blindado. Então, esse produto já é muito utilizado. Ele foi descoberto, na verdade, em 1930, depois com a adequação da... e aqui tem 2 tamanhos. Então, esse, à esquerda, é para mulheres até 30 anos. E esse, à direita, que é um pouquinho menor, ele vai ser para mulheres... Aqui inverteu. Então, até 30 anos e aqui mais de 30 anos. Que o fluxo diminui? Diminui, exatamente. Então, ele é um pouco menor, tá? E... Aí a higienização com água quente. A higienização, né? A água e... Já tem a venda aqui, doutor? Não porque não é muito difundido, mas há uma tendência de cada vez mais se tornar acessível e, mediante todos esses fatores, se a gente for considerar a quantidade de dejetos, de lixo mesmo para o ecossistema e o tempo que leva para degradar no meio ambiente, esses fatores pequenos, por exemplo, 8 anos, uma mulher menstruando eventualmente 14 vezes ao ano. Imagina o número de absorventes e tudo mais, como vai ficar esses dejetos acumulados. É uma coisa muito... E ele é fácil de retirar. A maior parte das mulheres, aqui no Brasil tem muita resistência a esse tipo de coisa, porque as pessoas acham que é um corpo estranho, que é algo diferente. Mas é o mesmo silicone que é utilizado, por exemplo, a prótese mamária, que muitas mulheres têm. Ele é asséptico, ele não, ao contrário do absorvente interno e do externo, que não deixa transpirar, ele fica acoplado só no colo do útero. E dobrar, ele sobe sozinho. Ele se expande, não tem como errar. Então, o medo da maior parte das mulheres, penso eu, e é o que eu entendo, é que eventualmente não consigam colocar feito diafragma feminino. Diafragma não funcionou no Brasil. Não? Tanto não, porque as mulheres têm medo que possam colocar erroneamente. Só que, ao contrário do diafragma, que é feito com elástico, feito o mesmo material da camisinha, esse aí é de silicone. Então, ele é mais durinho, a mulher consegue ter mais firmeza ao colocar. É só dobrá-lo e ele naturalmente vai se expandir e ele não vai atuar na parede da vagina, ele vai deixar livre. Então, ele não vai agravar infecções, ele vai ter uma utilidade por um tempo enorme e nós vamos estar contribuindo para o meio ambiente também. Doutor, a gente, várias pessoas ligaram aqui, eu tinha aberto o telefone no bloco anterior, mas, nosso tempo está meio reduzido, por isso, e para a gente conseguir colocar todas as telas e o vídeo, a gente acabou não passando as ligações, mas aí eu coloco aqui como, enfim, a nossa próxima oportunidade aqui, a gente vai conversar, que não é na quarta-feira da semana que vem, é na outra, de repente abrir telefone, tema livre para a mulherada fazer a sua dúvida. Mas é interessante hoje a gente poder explanar. Exatamente, né? Por isso que a gente acabou não passando as ligações. Mas então, daqui a 15 dias, na quarta-feira, doutor Bellarmino retorna e aí sim, a gente vai simplesmente deixar aí para sua pergunta, a pergunta do pessoal de casa, relacionada, claro, à saúde da mulher, né, doutor? Com certeza, estou à disposição daqui a 15 dias aqui novamente. Tá certo, tá querido. Muito obrigada sempre. Feliz aniversário. Obrigada, é verdade. Todo mundo ficou um ano mais velha, né? Que bom, né? Exatamente. Mas...